vocês pudessem abrir as suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2, do verso 1 até o verso 13. Todos acharam? Segundo Timóteo, capítulo 2, do verso 1 até o verso 13. Quem achou diz amém. Amém? Então, ok. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Verso 3. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado, em serviço, se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, que é ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Verso 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos com ele, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amém? Vamos orar e pedir que Deus nos dê sabedoria, que abra o nosso conhecimento, que abra a nossa visão, para entendermos o que a palavra de Deus quer falar conosco e para que a gente não saia daqui somente com mais algumas palavras soltas, mas de fato com coisas práticas que façam a gente glorificar o nome de Deus. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer porque temos acesso à tua palavra, quero te agradecer porque temos um momento como esse, onde a tua palavra vai nos falar aos nossos corações, Senhor. Eu te peço que a nossa atenção esteja nesse momento. Eu te peço que, assim como esta mensagem moldou o meu coração, possa moldar o da igreja, Pai. E que quando sairmos daqui, a gente saia com coisas práticas e não, Senhor, simplesmente esquecendo no próximo dia tudo o que foi falado aqui, Pai. Que a nossa vida venha resplandecer a tua glória aqui nesta terra, Pai. E que a gente possa, Deus, fazer um bom proveito da tua palavra, enquanto ainda temos acesso, Deus, a ela. E temos liberdade também, Deus, de estarmos reunidos aqui como o teu povo, Senhor. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como a maioria dos irmãos já estavam acostumados, nós vimos de uma sequência no livro de Mateus, e o pastor Rafael, ele decidiu já, nesse domingo, né, que estamos hoje aqui, já abrir mão das pregações, né? Ele ainda não está naquele período de 30 dias que eu tinha falado antes, mas ele decidiu abrir mão das pregações para já dar uma tranquilizada melhor. E a partir dos próximos domingos, eu e alguns irmãos também da igreja vamos estar tomando frente das pregações. E hoje, neste domingo, eu decidi trazer essa mensagem. Texto esse que a gente já estudou no Prega a Palavra, então é conhecido também de alguns homens daqui da igreja. Mas se caso você nunca leu 2 Timóteo, ou nunca leu 1 Timóteo, não sabe quem é Timóteo, não sabe quem é Paulo, não sabe o que é Éfeso, eu vou dar um breve resumo do que Paulo está falando aqui com Timóteo. Primeiro, essa carta foi escrita por Paulo. A gente consegue ver isso no capítulo 1. No verso 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Então é uma carta de Paulo a Timóteo. Timóteo, irmão, se encontrava em Éfeso. Se você quiser saber mais coisas sobre essa carta, você pode ler a carta de número 1, 1 Timóteo. E lá Paulo vai falar o porquê que ele deixa Timóteo em Éfeso. Paulo queria que Timóteo combatesse os falsos mestres. Problema esse que não é tão distante da gente.
Nós temos falsos mestres nos dias de hoje. Eu tenho certeza que você consegue enumerar no mínimo 5 pessoas que você fala: isso é um falso mestre. Esse evangelho que ele está pregando não é um evangelho segundo as Escrituras. E para isso ser mais problemático, pensando nos dias de hoje, já trazendo os nossos dias, geralmente esses falsos mestres eles estão na TV, nos rádios e nas grandes mídias. Dificilmente você vai ouvir alguma pregação, alguma exposição bíblica, palestra, o que seja, de alguém que seja sábio nas Escrituras, nas grandes mídias e nas grandes redes sociais. Geralmente quem fica famoso são os falsos mestres, né? Esse era o trabalho de Timóteo. Só que Timóteo era jovem. Timóteo não era talvez um dos mais experientes obreiros que Paulo já tinha passado por Paulo. Mas ele dá essa atividade para Timóteo, combater os falsos mestres. Então a primeira carta e a segunda carta vai ser uma lista de ordens e de conselhos de Timóteo: faça isso. Timóteo, foque na sã doutrina. Timóteo, não fique se perdendo com filosofias vãs e com analogias sem fins. Timóteo, trate essas pessoas dessa forma, trate esse grupo dessa forma. Essa é a carta de 1ª e 2ª Timóteo. Até que ele chega na segunda carta, e o primeiro capítulo, ele vai dar alguns conselhos a Timóteo, mas no verso 15, eu queria que os irmãos lessem comigo, o verso 15 do capítulo 1, diz assim: você já deve estar ciente de que todos da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe, melhor do que eu, quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Então, esses são os últimos passos do que aconteceu antes da gente chegar no nosso texto de hoje. Paulo está falando: todos me abandonaram, todos, com exceção só de um, Onesíforo. Onesíforo possivelmente era um homem, pai de uma família cristã também, e ele tinha a sua vida comum, seu trabalho, enfim, mas ele tinha entendido que o evangelho era sobre ir até os últimos segundos da vida com seu irmão, e era isso que ele fazia com Paulo. Depois que todos abandonaram Paulo, você pode ver isso em outras cartas também, Onesíforo foi o único que ficou com Paulo, de fato ali, persistindo e ajudando no que podia. Quando a gente chega no capítulo 2 agora, pensando de fato na nossa pregação, Paulo começa com a seguinte frase: quanto a você, meu filho. O que ele está querendo falar? Timóteo, me abandonaram, eu estou preso, eu estou nessa situação de algemado. Na carta também ele vai falar outras situações de fome, frio, e ele vai falar: quanto a você, ou seja, não faça o que eles fizeram. Quanto a você, eu quero que você tenha outra história, eu quero que você dê outros passos. Esses aqui me abandonaram. Quanto a você, eu quero que... E aí ele começa: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Por enquanto, no verso 1 e 2, a gente vai dedicar um pouco de tempo aqui. O que é que Paulo está falando? Primeiro, Paulo está sofrendo, e Paulo era o mestre de Timóteo. Então, Timóteo olhava para Paulo e olhava o futuro dele. Ele estava seguindo os passos de Paulo. Se ele via que Paulo estava preso, ele com certeza imaginaria o quê? Espera aí, esse cara é o cara que eu tenho como referência. E ele fez muitas viagens, ele ganhou muitas almas, ele é um cara muito estudado, mas agora ele está preso, com fome, com frio, as pessoas estão abandonando ele. Será que eu devo, de fato, Será que eu devo continuar acompanhando ele, seguindo esses passos para eu acabar dessa forma? Ou será que eu posso tomar outro rumo na minha vida? E aí Paulo chega com essas palavras. O primeiro é: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Paulo sabia o que é que Timóteo poderia sofrer. Ele estava sofrendo. Na verdade, ele já tinha sofrido quase tudo do que Timóteo poderia sofrer. E a única coisa que ele pode falar é: Timóteo, não confie na sua força. Não confie em nenhum momento que você é capaz de vencer tudo isso. Eu não fui capaz. Quando Paulo está com espinho na carne, ele pede 3 vezes, o que é que Deus fala? A minha graça te basta. Ele não tinha força. Era a graça de Deus. Então a primeira coisa que Paulo fala é: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Você pode até ser inteligente, você pode ter um diploma, você pode ter uma casa imobiliada,
um carro, uma moto, você pode ter uma família muito grande, mas se a força que você estiver segurando é a sua, em algum momento você vai desabar. Não tem para onde correr. E Paulo sabia disso muito bem. Então é isso que ele fala para Timóteo: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Você vai precisar de força. Ah, mas eu não estou no ministério antes, eu não quero ser pastor, não quero ser missionário. Você vai precisar de força. O evangelho é sobre se sacrificar. E você vai precisar de força no meio do caminho. Então não confie na sua força. Outra coisa que ele fala é: e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Qual era o papel de Timóteo lá em Éfeso? Eu quero que alguém me responda. Qual era o papel de Timóteo lá em Éfeso? Era fazer o quê? Eu acabei de falar. Era combater os falsos mestres. Era combater os falsos mestres que estavam dentro da igreja. Qual é a solução para isso? Criar uma liderança forte. Criar homens e mulheres que entendam da palavra de Deus. Hoje eu estava falando com a Sara mais cedo, falando sobre essa pregação, e a gente chegou a uma conclusão que, na verdade, a gente não chegou hoje, mas a gente estava pensando sobre isso. O pastor Rafael poderia ser um ótimo pastor, um ótimo expositor, um ótimo administrador, mas se ele não fizer lideranças, um dia ele vai sair e a igreja vai voltar do zero. É uma ordem, é uma linha cronológica muito certa. O que Paulo entende é: Timóteo, você está aí agora, mas pode ser que daqui a alguns anos você não esteja mais. O que você aprendeu de mim, procure homens fiéis e idôneos, capazes de ensinar outros homens fiéis e idôneos. Assim a igreja nunca se acabaria. Porque um dia o pastor Rafa pode sair, mas pode ter o irmão Naldo, pode ter o Kels, pode ter o Thales, o irmão Joel, o Ronaldo, o Jadelso. E outros homens vão continuar chegando até a igreja. Então o que Paulo está querendo falar é: crie lideranças. São essas lideranças que vão fazer com que a igreja continue andando, mesmo no dia que você sair daí. Algumas igrejas hoje sofrem muito, e muito mesmo, porque não tem conhecimento, não tem liderança. Então chega qualquer pessoa, prega qualquer evangelho, e as pessoas simplesmente acreditam, aceitam e caem. Caem em doutrinas que não têm nada a ver com a Bíblia, caem em histórias totalmente desconectas, algumas até passíveis de prisão mesmo. Se a gente for olhar o contexto da igreja brasileira, são pastores que controlam a vida de fato das ovelhas, né? Que eles conseguem fechar por todas as áreas a vida da pessoa, e você, até para fazer uma compra de uma casa, vai lá e pergunta para o pastor: pastor, posso comprar? Não tem problema você perguntar isso para o pastor Rafa. Possivelmente ele vai falar: tem dinheiro? Compre. A questão é: sem conhecimento da palavra de Deus, qualquer falsa doutrina vai levar você para qualquer outro canto, menos para o centro da vontade de Deus. Se hoje, e essa palavra é para os homens da igreja, se nós conseguimos fazer líderes dentro dessa igreja, o pastor Rafa pode estar no Japão, a igreja vai continuar de pé, porque existe lideranças sólidas dentro da igreja. Era isso que Paulo queria falar para Timóteo. E ele continua. Do verso 3 até o verso 7, ele vai falar o seguinte: participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Paulo estava sofrendo. Paulo não tinha um jatinho, Paulo não tinha a melhor roupa, ele não estava fazendo um programa na Globo, no SBT, na Record. Não, ele estava preso. E ele fala isso para Timóteo. Ele fala isso no capítulo 1 também. Mas ele fala isso também no capítulo 2. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. E aqui, Paulo vai resumir o que é a vida cristã. Ele vai usar 3 analogias que vai resumir o que é ser um cristão. Não somente você que quer estar no ministério, como Timóteo estava no ministério, mas todo cristão. Ele vai usar 3 analogias. A primeira que ele fala é, verso 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. A primeira analogia que ele faz é sobre um soldado. Um soldado tem uma missão, ele é enviado, ele é recrutado de um local e ele é enviado para um local com uma missão. Então hoje, a maioria dos soldados brasileiros, quando eles saem para fora, para fazer missão de paz, né? Vão para o Haiti, vão para a África, enfim, vão fazer missão de paz. Nós temos uma missão, nós somos soldados, nós somos recrutados um dia. Nós não nos alistemos no serviço militar de Cristo Jesus, não, ele simplesmente nos recrutou. Às vezes, sem até você perceber, você já estava aqui dentro, e hoje você tem uma missão, pregar o Evangelho. Se você tem essa missão, não perca tempo com as coisas do mundo. O que é que significa na prática para nós? Eu tenho uma missão, é pregar o Evangelho. Eu tenho que trabalhar? Tenho. Eu tenho que estudar? Tenho. Eu tenho que ter minha vida social, jogar bola, vôlei, fazer academia? Tenho.
Mas o mais importante é pregar o evangelho, ter uma vida que glorifique a Deus. Essa é a sua missão aqui na terra. Essa é essa testemunha de Deus aqui na terra. Então, tudo isso que você vai fazer, você vai fazer pensando nisso. Eu vou trabalhar para a glória de Deus. Se eu tenho a possibilidade de evangelizar o amigo da escola, eu vou evangelizar o amigo da escola. Se eu tenho a possibilidade de evangelizar a minha família, eu vou evangelizar a minha família. Se eu tenho a possibilidade sobre as minhas ações de mostrar que eu sou um cristão, eu vou mostrar que eu sou um cristão. Eu não vou perder tempo com as coisas dessa terra. Eu posso querer ser rico? Posso. Posso querer ter um carro? Posso. Mas, acima de tudo, eu vou querer que o evangelho de Deus seja espalhado. Essa é a missão do soldado. Segunda analogia, verso 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Agora ele usa o exemplo de um atleta. Um atleta se prepara. Se um atleta hoje, no Brasil, ele usa alguma substância ilícita, se ele for pego no antidoping, o que acontece com ele? Ele é suspenso. Talvez 1, 2 anos, dependendo do time que ele é, talvez nem nada, infelizmente, mas se um atleta ele é pego no doping, que a gente chama, ele é suspenso. Ou seja, para você ser um campeão, você precisa seguir regras. No futebol, se um jogador pega com a mão, ele sofre uma punição, porque a regra é jogar com o pé. O que Paulo está querendo falar aqui para Timóteo é, você é um atleta, você precisa seguir regras. Que regras? A sã doutrina. Timóteo fala isso em todas as suas cartas, sobre a sã doutrina, sobre a palavra de Deus. O que é que Timóteo estava fazendo lá? Combatendo os falsos mestres. O que é que os falsos mestres fazem? Eles quebram as regras. Então, seguir as regras é, siga a sã doutrina. Paulo ensinou para Timóteo a sã doutrina. Ele tinha que continuar seguindo a sã doutrina. Não se apegue a filosofias vãs que parecem bonitas. Vão aparecer. No nosso tempo aparece. No nosso tempo aparecem várias coisas que parecem ser muito legais. Não, se fizer isso aqui na igreja, a igreja explode. Mas não é a sã doutrina, não é a palavra de Deus. Se a igreja tiver 5 pessoas e seguindo a sã doutrina, tiver 1000 pessoas e não seguindo, Deus vai estar orgulhoso das 5 pessoas que estão seguindo a sã doutrina. E por último, no verso 6, seguindo as analogias, ele usa a analogia do lavrador. E ele diz o seguinte: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então ele falou do soldado, ele falou do atleta, ele falou do lavrador. O que significa isso? Timóteo, você está plantando uma semente. Você está fazendo parte de algo e que essa colheita vai dar fruto em algum momento. Não se preocupe, você vai participar dessa colheita. Mas é aqui na terra? Não. Paulo nunca ensinou para Timóteo, em nenhuma das cartas, que Timóteo ia receber várias recompensas porque estava plantando a semente, ou seja, porque estava evangelizando, porque estava cuidando de igreja. Na verdade, o que Paulo fala é, você vai sofrer, você vai ser traído, você vai ser morto, vão te perseguir. Essa era a empolgação que Paulo dava para Timóteo. Era tudo o contrário do que talvez hoje você escute. A nossa igreja, ela é longe de ser uma igreja perfeita. A gente estava conversando isso no último culto de oração que tivemos aqui, os irmãos se lembram que a gente fez uma oração sobre isso, né? E a gente sabe que a nossa igreja não era perfeita, mas eu tenho certeza que nos próximos anos, tendo lideranças boas, vocês não vão ouvir que se vocês derem o dízimo, vocês vão receber o dobro. Eu tenho certeza que vocês não vão ouvir que se vocês derem as primícias de vocês para Deus, o tempo de vocês para Deus, Deus vai retornar com bênçãos e com coisas grandiosas. Não vai. O evangelho é sofrimento. Jesus sofreu, Paulo sofreu. Por que na nossa época, por que nós vamos ser esses beneficiados de que não, na época do Anderson, Deus vai só mandar coisas boas? Não foi assim em nenhum momento, e não vai ser. Paulo está chamando Timóteo ao sofrimento, mas ele fala, vai ter uma recompensa. Não é aqui na terra, mas vai ter uma recompensa. E mais para frente ele vai explicar também que recompensa é essa. No verso 7 ele diz o seguinte: pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Quem é o principal, a pessoa mais interessada em que eu entenda a palavra de Deus? Eu falo isso muito com os jovens aqui do Geração Mais. Não sou eu, não é a tia Sara, que dá aula para eles também, não é o pastor Rafael, é o próprio Deus. Quem é o mais interessado em que uma pessoa abra a Bíblia e entenda o que está escrito? O próprio Senhor. O próprio Deus é interessado. E isso vale até para os nossos devocionais em casa. Nossa, eu não estou entendendo isso. Peça ajuda a Deus. O próprio Deus vai lhe ajudar. É o único livro que você consegue escutar o autor ensinando você, ensinando você a como que aquele livro faz sentido, a como que aquilo ali está funcionando. O que Paulo está falando é, Timóteo, peça ajuda a Deus.
Ele é o dono da obra. Ele vai lhe ajudar a entender tudo que eu estou falando aqui. E assim, ele dá um breve resumo do que é a vida cristã. E eu resumi essa parte num pequeno texto que diz assim: o conselho de Paulo é que Timóteo foque na sua missão, seguindo a sã doutrina, pois a recompensa virá. Por fim, ele diz: o Senhor dará a você compreensão. Afinal, o mais interessado em que Timóteo entendesse o que era esse sofrimento era o próprio Deus. Então era isso que Paulo estava querendo ensinar para Timóteo. Mais para frente, agora no verso 8, Paulo ele vai começar a mostrar para Timóteo o que é que seria o gás para ele viver esse sofrimento. Porque, um exemplo, eu não sei se foi num PG, se foi num culto de oração, mas a gente estava falando sobre pessoas que entregam sua vida por uma verdade. Então, exemplo, hoje um radical islâmico, ele se explode porque ele acredita que se explodir é glorificar a Allah. Ele entende que se ele explodir, ele vai morrer e vai ter lá 70 vinhos, eu acho, e ele vai ser um cara bem sucedido no reino dos céus de Allah. Ele morre por essa verdade. Existem outras pessoas que morrem por outras verdades, por verdades políticas, verdades religiosas, verdades que elas acham que é verdade. Enfim, existem pessoas que hoje morrem por isso. Mas e a gente? É fácil, eu falo quase todos os domingos, é fácil ser cristão. Vim no domingo, tem café, às vezes tem bolo, a criança vai ali para a sala das crianças, escuta a pregação, a pregação ali na linguagem dela, às vezes tem uma pizza, às vezes tem a ceia, depois tem um café ali com bolo e tudo mais. Então, assim, é fácil ser cristão na nossa época. Se cristão foi isso, né? É fácil ser cristão. Agora, e no momento que alguém fala, ou você morre, ou você nega a Cristo? Paulo vivia isso intensamente, e ele está ensinando para Timóteo também. Os irmãos hoje que moram em locais perseguidos vivem isso todos os dias. Se eles falam que eles são cristãos, ou eles são presos ou eles são mortos. Olha o que é que Paulo fala no verso 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Toda vez que Timóteo começasse a passar por um aperto na sua vida, quem ele deveria lembrar? Jesus Cristo. Por quê? Porque é uma conta lógica. Quando eu pego o meu sofrimento e comparo com o sofrimento de Cristo, o meu sofrimento é fichinha. Eu não levei nenhuma chicotada até agora. Não me traíram. Eu não fui preso numa cruz. Jesus fez tudo isso. Então, quando eu olho para o meu sofrimento que eu passo, porque eu sou cristão, o sofrimento de Cristo está lá em cima. E aí eu consigo perceber, não, Jesus fez muito mais por mim. Então não tem por que eu me reclamar com isso aqui. E aí entra outra questão. Talvez você não entendeu o que é de fato sofrer por Cristo. O que é que eu quero falar com isso? Se a sua luz acabou, não é porque você é cristão. Se o seu gás acabou, não é porque você é cristão. Se o seu filho é rebelde, não é porque você é cristão. Não é esse sofrimento que a Bíblia está falando. Esse sofrimento aqui é sofrimento de morte, de perseguição, de chicotada, de traição, de fato de abandono. Se hoje acaba o mês e você está devendo, não foi porque você foi cristão e o dono da bodega que você compra tem raiva. Não é isso. Foi porque você não se planejou financeiramente bem. Então, quando coisas do cotidiano acontecem, não acho que, nossa, bem que o Anderson falou, né? Ser cristão é isso, é passar por luta. Não é esse sofrimento que a Bíblia fala. Isso são consequências da sua vida. Se eu devo, eu que comprei, eu que pago. Se o meu casamento está indo por ladeira abaixo, eu que fiz alguma coisa errada, eu que pago. Se o meu filho é rebelde, se a minha esposa é rebelde, meu marido, se as coisas estão dando errado na minha casa, por coisas que eu fiz, eu que pago. Agora, se dentro do seu trabalho você escuta piadinha, se dentro da sua família você é excluído porque você é cristão, se dentro do contexto onde você vive as pessoas falam, lá vem um crente chato, aí a gente consegue começar a entender o que seria o sofrimento pelo Evangelho. O sofrimento pelo Evangelho é a partir do momento que as pessoas entendem que você é cristão, e para isso você precisa se mostrar cristão. Se você nunca abriu a boca no seu trabalho, ninguém sabe que você é cristão. Se você nunca abriu a boca na roda de amigos, na sua família, ninguém sabe que você é cristão. Sabe que você é evangélico. São duas coisas diferentes. Quando as pessoas começam a criticar você, quando as pessoas começam a zombar de você, a querer de fato bater em você no sentido verbal, aí sim começamos a pensar nesse sofrimento que o cristianismo traz.
Irmãos, a nossa geração, e quando digo a nossa geração, é esse tempo aqui agora, até porque nós temos pessoas mais velhas e mais novas. Nós estamos talvez no tempo da existência do cristianismo mais fácil de ser cristão. Não tem hoje pessoas querendo fechar a nossa igreja, não tem hoje pessoas querendo pegar as nossas Bíblias, não tem hoje um governo, mesmo que não seja o melhor governo, contra o cristianismo, de forma clara, como tinha antigamente. Ou seja, essa época é a melhor época de ser um cristão no Brasil, porque você tem liberdade para fazer qualquer coisa. Talvez, existem, obviamente, coisas que a gente não consegue fazer, mas pensando no contexto de antigamente, se a gente for ler o livro de Atos, as perseguições que aconteciam ali, se a gente for ver o contexto dos nossos irmãos que estão no Oriente Médio, na Ásia, Coreia do Norte, na Turquia, se a gente for ver o contexto dos irmãos que hoje estão em cidades que são totalmente católicas, o nosso contexto é um contexto muito tranquilo. Então pensem nisso. Não achem que vocês estão sofrendo quando coisas do cotidiano que até um ateu sofre, é porque você é cristão. Sofrimento pelo Evangelho é quando as pessoas entendem que você é uma ameaça, porque você tem a verdade no seu coração, porque você tem o Evangelho no seu coração. Lembre-se de Jesus Cristo. No momento em que Timóteo começasse a sofrer e se lembrasse de qualquer outra coisa, não ia fazer sentido. Ele ia se entregar, ele ia se dar por vencido. Agora, se ele se lembrasse de Jesus Cristo, todo o plano de salvação ele ia conseguir continuar. Sofrendo, sendo açoitado, sendo perseguido, sendo traído. Nada disso seria capaz de parar ele. É por ele, verso 9, é por ele que estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Paulo era um malfeitor? Não. Mas ele está querendo falar, eu estou sendo tratado como um malfeitor, como um ladrão. Por esta razão, tudo suporto. Mas a palavra de Deus não está algemada. Verso 10. Por esta razão, tudo suporto. Por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então, o que Paulo está querendo falar é, eu estou sofrendo, Timóteo, porque Jesus sofreu muito mais por mim, muito mais por você. E eu também estou sofrendo para que isso tenha um resultado. Que resultado? Para que os eleitos tenham acesso à sua salvação. Como que você chegou até Cristo? Alguém evangelizou você. Alguém entregou uma Bíblia, alguém entregou um panfleto, alguém em algum momento falou para você, ou o próprio Espírito Santo chegou até você e fez você abrir a Bíblia que estava lá empoeirada na sua casa. Mas alguma pessoa teve que fazer um mínimo de esforço para que o Evangelho chegasse até a sua vida. Eu já falei isso várias vezes, cada irmão teria um testemunho para contar de, não, fulano de tal foi a pessoa que investiu na minha vida e hoje eu estou aqui, servindo a Deus. E aí volta a falar, então por que na nossa geração nós paramos de fazer essa vida cristã de, se eu fui alcançado, agora eu tenho que alcançar? Faça uma breve análise na sua vida e imagine qual foi a última vez que você compartilhou o Evangelho com alguém. A última vez que você compartilhou o Evangelho com alguém. E compartilhar talvez seja só entregar aquele panfletozinho de evangelização. Se você não consegue se lembrar de quando isso aconteceu, isso é um pouco preocupante. Não significa também que se foi ontem você é o maior cristão de todos os tempos. Na verdade, você não fez mais do que a sua obrigação. Mas a grande verdade é que tudo isso tem um resultado. Em algum momento, talvez alguém sofreu para você estar aqui. Eu consigo falar por mim. Eu sei que minha mãe sofreu acusações e mentiras para que eu um dia estivesse aqui hoje. Ela que me trouxe ao Evangelho. Claro, sendo usada por Deus. Você sofreu, você se imagina sofrendo para que uma pessoa conheça o Evangelho? Você não precisa ir para o Oriente Médio, você não precisa entrar no meio de uma favela que está tendo tiroteio. Não, o seu familiar, o seu trabalho. Possivelmente você passa mais tempo no seu trabalho do que em casa. Isso acontece porque essa é a vida hoje de muito trabalho. Olha o tanto de tempo que você não tem para evangelizar uma pessoa do seu trabalho. Talvez você foi evangelizado no seu trabalho. Então, toda vez que as perseguições começarem a acontecer, perseguições vindas pelo Evangelho, lembre disso. Cristo sofreu muito mais do que eu. E também lembre disso. Alguém vai ser beneficiado por isso. Algum eleito vai ouvir esse Evangelho e vai se converter. Evangelho esse que não é meu, que não é do pastor Rafael, do próprio Jesus Cristo. Irmãos, até aqui, o que Paulo quer mostrar para Timóteo é, vale a pena, Timóteo, vale a pena.
Você vai sofrer, eu estou sofrendo, mas isso vale a pena. E eu tenho certeza que se você tem o mínimo de coração mole, o mínimo de coração que não seja um coração duro, você se sente envergonhado com o que a gente leu até agora. Porque se a gente compara aquela vida de Paulo, aquela vida de Timóteo com a nossa vida, nós não estamos fazendo o que deveríamos. Paulo termina, irmãos, esse texto no verso 11, e ele, eu não sei na sua versão, mas a minha fala, fiel é esta palavra. Ele termina essa perícope, esse pequeno texto, com uma palavra que ele diz que é como se ele falasse assim: Timóteo, isso aqui é uma verdade absoluta. Com isso aqui ninguém se discute. E ele fala no verso 11: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos com ele, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Esse texto faz muito sentido quando a gente vê a carta toda. Paulo está falando que ele foi abandonado, que ele foi traído, que as pessoas não foram fiéis à amizade que tinham com ele. E ele fala para Timóteo: Timóteo, venha sofrer comigo, venha participar do que eu estou sofrendo. Você vai ser traído, você vai ser humilhado, você vai ser chicoteado, você vai ser perseguido, mas isso vale a pena. E aí ele lembra a Timóteo: Timóteo, mesmo com tudo isso, lembre-se, Deus é fiel a ele mesmo. É isso que Paulo está querendo falar. Timóteo, mesmo que todo mundo te abandone, mesmo que todo mundo vire as costas para ti, Deus é fiel a ele mesmo. E isso, de tudo que Paulo falou, é o mais importante. Irmãos, se amanhã você simplesmente der uma louca na sua vida, a sua cabeça virar de cabeça para baixo, você sair da igreja e falar: eu nunca mais piso aqui, como aconteceu já várias vezes, Deus vai continuar fazendo a obra dele. Deus vai continuar indo até os presídios, até os hospitais, até os locais onde nós talvez não temos coragem de ir, mandando pessoas até lá, porque Deus é fiel a ele mesmo. Se por acaso amanhã você falar assim: não, eu não vou no culto de oração não, porque não é tão importante não, Deus vai vir e ele vai estar com os irmãos que estiverem aqui no culto de oração. Se você não vier no encontro de casais, ou se você não vier nas EBDs do próximo ano, Deus ele vai vir porque ele é fiel a ele mesmo. E ele vai estar no meio daqueles que estão falando sobre ele, orando a ele. Irmãos, durante a nossa vida cristã, nós temos vários momentos de picos e baixos, altos e baixos. Deus não. Deus é fiel. Ele é tão fiel a ponto de, no momento que você está na baixa, ele não simplesmente vira as costas para você. Ele dá força para você chegar de novo a ter um relacionamento íntimo com ele. Se Deus não fosse fiel, no primeiro deslize, a gente simplesmente estaria jogado já no inferno. Mas não, ele é fiel a ele mesmo. Porque ele sabe que um cristão, quando vive de fato a vida cristã, quando ele entrega a vida a Deus e ele vive o que é ser um cristão de vida de devoção, de vida de oração, que as pessoas olham e falam: cara, eu não sou cristão, mas eu queria ser igual aquele cara ali, que ele parece ser um cristão interessante, ele é um cristão legal. Tem alguns irmãos que têm relatos dessas conversas assim. Aí sim Deus se agrada. E Deus sabe que quando um cristão vive o que é para viver, a glória não vai para aquele cristão, a glória vai para o próprio Deus. Então Deus é fiel a ele mesmo. Irmãos, Paulo sofreu, Timóteo sofreu. Talvez você sofra em algum momento. Talvez se você abrir a sua boca no seu trabalho, você ouça alguma piada, talvez se você na sua escola, não sei, no seu ambiente de estudo, faculdade, se você quiser falar de Deus, talvez as pessoas não vão gostar muito. É normal. O Evangelho traz salvação, o Evangelho traz transformação. Agora, se você tem 10, 20, 30 anos de igreja e a sua vida é a vida mais tranquila, você fala assim: não, Anderson, isso não acontece comigo não. Nunca ninguém falou nada, nunca ninguém mudou de assunto quando eu cheguei numa roda. Aí a gente tem um problema. O Evangelho, o próprio Paulo fala que no fim dos tempos as pessoas não vão querer ouvir o Evangelho. Elas vão procurar pregadores e pastores que vão falar o que elas querem. Se você tem a verdade, ela vai incomodar. Então, se você nunca passou por isso, reflita um pouco se você está levando esse Evangelho e também se você está levando esse Evangelho de forma certa. O pastor Rafael, ele sempre fala algo que faz muito sentido nos nossos momentos de discipulado. É muito legal você sentar, comer, conversar com pessoas não cristãs, seus amigos, enfim.
Mas se em algum momento dessa conversa você não abrir a Bíblia e falar, nós precisamos de Cristo, nós somos pecadores, você só comeu, você só conversou e de nada adiantou. Ser cristão é isso. Mesmo que você não abra a Bíblia de forma física ou o seu celular, você tem que pregar o Evangelho. Transformou a sua vida, transformou a vida da sua família. Por que você não quer transformar a vida das pessoas que você conhece? Irmãos, já chegando na parte final do nosso texto, eu trouxe algumas aplicações que a gente possa sair daqui pensando nisso e fazendo isso também. Eu tenho certeza que você consegue, se quiser até hoje, fazer tudo o que tem aqui. O primeiro de tudo, e é uma base da fé cristã, é que a gente deve entender que o Evangelho é sofrimento e perseguição. Conhecendo os irmãos, eu sei que muitos irmãos já vieram de outras igrejas, já vieram de outros contextos, já foram católicos, já foram de outras religiões. E talvez você já ouviu que, se você for fiel, Deus vai ser fiel. Se você der o dízimo, Deus vai te retribuir. Se você for um servo de Deus, vier e varrer e fizer tudo, as pessoas vão te recompensar e você vai ser bem-sucedido. Só que a verdade é que não. O Evangelho é sofrimento e perseguição. E aí volto a falar, nós não somos uma geração específica que Deus escolheu para viver as bênçãos, não. Paulo sofreu, Timóteo sofreu, todos os apóstolos, tirando João, morreram de mortes drásticas. João também morreu, exilado, mas não foi de uma morte muito drástica. Ao longo da história da igreja, se você estudar um pouco da história da igreja, a gente vai ver várias pessoas que morreram de formas absurdas simplesmente porque eles falaram: esse evangelho que vocês estão pregando não é o evangelho certo. Tinham pessoas que eram colocadas num poste e eles eram a luz que iluminava a rua. Pessoas que eram jogadas para as feras comerem eles no Coliseu, enfim. Irmãos, o evangelho é sobre isso. Se você até o momento tinha entendido o Evangelho como uma coisa que me traz bens financeiros ou que vai me ajudar a, enfim, não sei, talvez ter uma carreira promissora, porque tem princípios muito, muito bons, como hoje acontece. Algumas pessoas leem a Bíblia porque tem princípios muito legais de se ouvir. Faz sentido, só não vai salvar a vida dela. O Evangelho é sobre sofrimento e perseguição. Mas o final é salvação e vida eterna com Deus. A segunda é que, sabendo disso, nós devemos nos fortalecer. Nos fortalecer porque a caminhada, ela vai ser longa. E vai ser uma caminhada de sofrimento e perseguição. Você pode sair daqui e trabalhar mais amanhã. Você pode, talvez, fazer hora extra. Você pode arranjar um bico para fazer mais dinheiro. Você pode. Você pode fazer academia para ter um corpo mais atlético, correr, enfim. Mas a sua força não vem de você. Existem algumas frases que eu discordo um pouco, né? Tipo, você tem um potencial, você só precisa tirar esse potencial de dentro de você. O seu potencial é destruidor. O seu potencial é de você acabar com a sua vida e acabar com a vida das pessoas que estão ao seu redor. Esse é o potencial que o ser humano tem. Se não for Jesus Cristo na sua vida, você pode ser o Isaac Newton da sua geração. Mas você vai para o inferno sendo o Isaac Newton da sua geração. A grande verdade é que a força que está em nós, ela deve vir do próprio Deus. Quando Jesus Cristo se encontra com aquela mulher no tanque, a mulher samaritana, ele fala: se você beber da água que eu te dou, você nunca mais terá sede. A partir do momento que você entende que a força que você precisa vem de Deus, você nunca mais precisar buscar em nenhum outro canto. Porque você sabe que a sua força vem de Deus. Aí você pode estudar para um concurso, você sabe que a sua força vem de Deus. Você vai se esforçar, você vai fazer o máximo, mas sabendo, Deus está no controle. Você vai trabalhar, você vai dar o seu máximo, mas você vai saber, Deus está no controle. Você vai fazer um projeto de, sei lá, montar uma kitnet para alugar, você vai comprar um terreno para fazer um society, enfim, você vai fazer as coisas da sua vida, mas você vai saber, a minha força vem de Deus. Deus está no controle disso aqui. A partir do momento que amanhã você acha que é porque você está fazendo algo, aí você tirou a força de Deus e colocou no seu próprio braço. E por último, irmãos, como Timóteo, nós devemos participar do sofrimento de Paulo. Que Paulo seria nos dias de hoje, né? Nós devemos participar do sofrimento dos irmãos que estão sendo perseguidos. Nós estamos sendo perseguidos? Não estamos. Talvez você ouça uma piada, talvez você ouça
algum familiar seu não lhe chama mais para o almoço de família, talvez algum amigo, o vizinho que gostava de ir na sua casa não anda mais. Você não está sendo perseguido, irmãos. Sendo bem sincero, comparado com o que irmãos hoje vivem, nós não estamos sendo perseguidos. Por enquanto. Porque para o que o mundo anda vivendo, a tendência é que daqui a uns anos o Brasil seja como países como o Oriente Médio, como a Europa vai ser o próximo continente, onde o islamismo vai tomar conta de tudo. Mas a gente também pode chegar em casa e descansar numa verdade. Esse sofrimento traz salvação. Não para você, porque você já foi salvo. Você já entregou a sua vida a Cristo e você já foi salvo, não porque você fez algo. Mas esse sofrimento que você está sofrendo agora e que você deve sofrer, ele vai trazer salvação para aquelas pessoas que vão ouvir o Evangelho através da sua vida. Então pense nisso. É muito bom você ser salvo e simplesmente, não, eu vou no culto, assembleia, visito um irmão, visito o outro, encontro de casais, vou estar aqui, encher o bucho com a minha mulher. Isso aqui é legal demais. Mas a grande verdade é que o Evangelho é sobre sair da igreja, no sentido de sair das quatro paredes e pregar o Evangelho. Eu não digo isso como uma confrontação para a igreja, eu digo confrontação para mim também. Eu posso simplesmente, não, eu estou aqui, eu dou aula no dia de sábado para Geração Mais, então eu estou pregando o Evangelho. O mundo não é composto só pelos adolescentes do Geração Mais. Ontem a gente foi no campeonato de skate, tinha talvez 50, 100 pessoas ali naquele campeonato, né? E jovens que a maioria estão perdidos. Não é uma lógica, não é ligando uma coisa a outra, mas a gente viu muitos jovens ali se drogando nas esquinas, nos locais assim. Cara, a igreja podia estar naquele local ali fazendo uma coisa absurda. Tinha um pastor que veio de Oeiras para trazer uma adolescentezinha, uma menina lá, e ele estava fazendo a diferença dele. Existem os jovens das nossas próprias casas, existem pessoas... 50 homens vêm jogar bola aqui durante toda a semana, agora vêm jogar tênis de mesa também. Ah, mas eu não sou do esporte. Tem outras áreas. Irmão, tem várias áreas. Irmão Naldo está aqui para comprovar o tanto de família que tem para a gente ir até a casa dele, com a porta aberta. Não é igual o Paulo que estava preso, não. As portas estão abertas para nós. Olha como eu estou falando. A nossa geração é uma geração privilegiada. As portas estão abertas, as pessoas estão com os ouvidos atentos. Só cabe a gente se levantar e levar o Evangelho. Irmãos, eu oro a Deus para que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Porque quem não conhece a Deus está indo para o inferno, infelizmente, mas não vai ser cobrado por não ter levado a palavra de Deus. Nós não, nós conhecemos o Evangelho. A nossa vida mudou, você diz que a sua vida mudou, você fala isso para os seus familiares, você fala isso, não, eu era desse jeito, eu conheci a Cristo, hoje eu sou desse jeito. Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar de mim, por não ter levado esse Evangelho para o seu pai, para a sua mãe, para o seu esposo, para o seu filho. Nós vamos ser cobrados por isso, não as pessoas que estão perdidas, elas estão perdidas. Saia daqui com essa responsabilidade e com esse privilégio também. Deus não precisa de você. Deus não precisa de você, mas Ele lhe salvou e Ele lhe chama para participar disso. A nossa igreja tem várias áreas que você pode se envolver e participar disso. Nós não somos a melhor igreja, mas nós temos tentado glorificar a Deus. Irmãos, dito isto, vamos orar. Pedir perdão a Deus, porque possivelmente estamos sendo omissos do que deveríamos fazer e não estamos fazendo. E pedir força também, para que a gente saia daqui e não fale, amanhã não, faça hoje. Hoje você vai chegar em casa e talvez o seu filho não conheça a Cristo ainda. Hoje você vai chegar em casa e talvez o seu esposo não conheça a Cristo ainda. A sua irmã, o seu irmão, o seu vizinho, faça hoje ainda. Leve a mensagem hoje. Essa pessoa pode morrer amanhã. E você talvez fique com essa culpa na sua mente, de eu poderia ter levado o Evangelho. Não perca tempo. Paulo fala, Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo. O tempo está próximo, o tempo está acabando. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor se fez presente em nosso meio, o Senhor nos deu discernimento da Tua Palavra. Nós estamos felizes porque hoje fomos salvos por Ti, Pai, não estamos mais no pecado. Um dia o Senhor nos resgatou e hoje estamos aqui reunidos, podendo louvar o Teu nome, podendo dar os nossos dízimos, as nossas ofertas, podendo estar em comunhão, ouvindo a Tua Palavra, Pai. Mas faz com que a gente saia daqui, Senhor, de fato com
esse senso de responsabilidade, Pai, de privilégio, de poder fazer parte do que o Senhor já vem fazendo, Senhor. Durante os anos todos, Pai, da era, Pai, em que o cristianismo existe, Senhor, pessoas morreram pelo Teu Evangelho, pessoas foram perseguidas, pessoas foram separadas dos seus pais, de suas mães, filhos se separaram dos pais, Deus, casais morreram em locais perigosos porque simplesmente acreditavam que o Senhor salva, Deus, e o Senhor liberta, Pai. Que a gente sai daqui com essa responsabilidade, Pai. Eu preciso levar o Evangelho. Evangelho esse que eu digo que sou cristão e que transformou minha vida. Se de fato isso foi real, Pai, se de fato eu fui transformado, que eu possa ser incomodado por Ti, Senhor, e que eu possa levar esse Evangelho para as pessoas que ainda não Te conhecem, Pai. E se talvez eu acho que sou um cristão, mas ainda não conheci a Tua verdade, que isso possa transformar os nossos corações, Pai. E que isso possa converter um coração que ainda não Te conhece plenamente, Senhor. Dá a oportunidade, Deus, da gente tomar essa decisão. Dá a oportunidade, Deus, dos adolescentes da nossa igreja, das crianças da nossa igreja, ou de algum irmão, Deus, mais velho, que ainda não tomou essa decisão, Pai, tomar, Pai. Que o Senhor possa trazer, Deus, essa vida para perto de Ti, Senhor, para a comunhão da Tua igreja, Pai. Nos leve em segurança para casa, Pai, nos dá uma semana abençoada, e que as aflições também que vierem, Pai, a gente entenda como a perseguição, Deus, o sofrimento que o Evangelho traz. Mas sabendo, Deus, que o Senhor sofreu muito mais do que nós, e sabendo também que esse sofrimento, essa perseguição, ela vai gerar salvação, Deus, na vida daquelas pessoas que ainda não Te conhecem, Pai. Muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos leva em segurança, Deus, para casa, nos dá um tempo de comunhão agora no final do culto. Eu Te peço, Pai, que o Senhor esteja conosco, Senhor, e que o Senhor possa nos trazer de volta no momento em que a gente começar a olhar para os outros lados, Pai. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos encerrados. Peço que, se você puder, fique mais um pouco ali, converse com seu irmão que você não viu durante a semana, tem um café ali também. Converse com o pastor Rafa, acho que ele está querendo pegar o beco. Hã? Ah, perdão. Perdão, pode sentar, irmão. O papel de oração. A Sara vai explicar como que funciona aqui o papel de oração que ela montou. Boa noite, irmãos. O pastor Rafa estava fazendo um estudo sobre